bem? Ah, quanto tempo! Estava com saudade de vocês. Ô, crianças, que coisa boa! Um feliz domingo para todos vocês. E que o Papai do Céu, nosso Deus, possa estar abençoando a vida de vocês, para que hoje a gente possa aprender muito da palavra de Deus. Nesses domingos agora que virão, nós vamos aprender sobre as parábolas. Nós vamos conhecer como Jesus ensinava através das parábolas. Você sabe o que é parábola? Quando for na hora da lição, nós vamos explicar para vocês o que são as parábolas. Mas agora eu te convido para que você possa louvar ao Senhor. E a música que nós vamos cantar fala da nossa história de hoje, tá bom? Então você já se levanta da sua cadeira, estica o braço, viu? Estica o outro, para que você possa louvar ao Senhor com o teu corpo, com a tua mente e o teu coração. Tudo bem? Vamos louvar ao Senhor? Vem louvar comigo! Continuar então o nosso domingo hoje e nós vamos agora para a hora do versículo bíblico. Você vai memorizar o versículo da semana. Você se lembra do versículo da semana passada? Vamos lá, todo mundo ver se você realmente aprendeu, se você memorizou. Vamos lá, João o quê? João 1:29b. Vamos lá, todo mundo com gestos, ó. Fazendo o versículo da semana passada. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado
do mundo. Muito bem. Então, você, amiguinho, que memorizou o versículo, ó, você está preparado? E o versículo dessa semana está em Marcos, no capítulo 4, no versículo 9. Ele é pequenininho e dá para você aprender rapidinho. E diz assim, ó: e acrescentou: aquele que tem ouvidos, ouça. Olha como é fácil. Vamos repetir? Você vai repetir aí onde você está. Vamos lá? Marcos, capítulo 4, versículo 9. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aí você pode fazer os gestos assim, ó, com a tia Naira. E acrescentou: aquele que tem ouvidos, ouça. Então, é um convite para que você possa estar ouvindo da palavra de Deus. E esse versículo é muito sério. Esse versículo fala da gente ouvir a palavra de Deus, prestar atenção no que a palavra de Deus fala. Então, como a tia Naira falou no início, Jesus, ele ensinava e começou a ensinar as pessoas. E aí, ó, tinha mulheres, homens, adultos, idosos e crianças, como cada um de vocês, através das parábolas. Vocês sabem o que é uma parábola? Uma parábola é uma história que Jesus contava, e essas histórias, elas poderiam ter pessoas, animais, objetos. Então, essas histórias ele contava. Só que a palavra de Deus já dizia lá no profeta Isaías que Jesus ia falar através de parábolas. E as pessoas iam ouvir e não iam entender. Iam ver e não iam acreditar. Então, Jesus começou a ensinar através dessas histórias. Por quê? Porque aí a palavra de Deus ia o quê? Ia alcançar aquele coração que ia entender a sua palavra. Você está vendo como isso é sério, crianças? Então, você que está me ouvindo hoje de manhã, você vai ouvir uma parábola que Jesus contou. E a minha oração é que você possa crer naquilo que nós estamos falando. Porque se você crer naquilo que nós estamos falando, na história que Jesus contou, você vai entender. Agora, se você dizer, eu não quero nem ouvir, não me interessa, ou então, isso aí eu já conheço, você não vai entender o verdadeiro sentido das parábolas de Jesus. Então, eu estou convidando você nessa manhã a ouvir. Por isso que o nosso versículo é: aqueles que têm ouvidos, o quê? Ouçam. Então, escutem o que o Senhor Jesus quer falar para vocês. Então, nesses domingos que vão vir, nós vamos ouvir várias parábolas. E nós vamos começar por uma parábola muito conhecida. É a parábola do semeador. No versículo 1 até o versículo 20, nós não vamos ler o texto é bem grande, tá? Mas eu vou contar aqui a história passo a passo para que você possa ouvir e entender. E a palavra de Deus diz o seguinte, que Jesus começou então a ensinar as multidões. E ele começou a falar através das parábolas, que são as histórias. E ele contou a história do semeador. E a história do semeador, nós vamos contar nesse livro lindo, maravilhoso. Olha, tá todo encapado, feito pela tia Cibele. Um beijo, tia Cibele. Ela fez com muito carinho para vocês. E nós vamos então ver como é essa parábola do semeador. Então, a palavra de Deus diz assim, ouçam,
Então, ouçam, crianças. O semeador, olha que legal, saiu a semear. Você tá vendo aqui, ó? Os semeadores, eles carregavam uma bolsinha e nessa bolsa ia cheio de sementes. E eles iam então, ó, ali semeando nos campos, tá? Semeando. Então eles jogavam aquelas sementes bem longe, porque era bem mais rápido. Então eles jogavam as sementes, espalhavam aquelas sementes para que a semente pudesse cair. E essa semente caía em várias terras. E aí a palavra de Deus diz que esse semeador saiu a semear. E aí a sementinha, olha aqui, ó, caiu à beira da estrada, na beira do caminho. E você sabe o que aconteceu com aquela semente que caiu na beira do caminho? A palavra de Deus, ó, que veio as aves do céu, os passarinhos, e começaram a comer aquela semente. Então Jesus começou a falar sobre a semente que caía na beira da estrada. Vamos continuar. Depois nós vamos falar a explicação da parábola. E aí, o semeador continuava semeando. E aquela semente também caía, ó, quando ele espalhava aquela semente, ela caía no solo rochoso. O que é um solo rochoso? É um solo cheio de pedras. E aí a palavra de Deus diz que o sol, né, vinha, brilhava e aquela semente, olha, não crescia, porque aquela semente não tinha raiz. Logo ela se secava, murchava e queimava. Ela não crescia naquele solo cheio de pedras. E Jesus continuava dizendo que aqui as sementes também caíam, sabe aonde, crianças? Num terreno cheio de espinhos. Ai, ui, quase furei meu dedo. Num terreno cheio de espinhos. E diz que aquela semente caía entre aqueles espinhos. Elas começavam a crescer, a crescer. Mas sabe o que acontecia? Os espinhos começavam a sufocar aquela plantinha, a apertar aquela plantinha e ela não conseguia crescer mais. Ela não dava fruto. Ela ficava entre... Ui, de novo meu dedo espetando entre os espinhos. Mas aí Jesus continuou a dizer que uma parte dessa semente caía numa boa terra, numa terra fofinha, numa terra, como a gente diz, uma terra que era boa para crescer. E quando caía nessa terra boa, ó, começava então o quê? Aquela plantinha a crescer, a crescer, a crescer e ela, ó, depois ficava uma árvore grande e começava a dar vários e vários frutos, como você pode ver aqui nessa imagem. Vocês entenderam, crianças? Então, Jesus falou através de parábolas, falou da semente que cai, né, em vários tipos de terra. Mas agora, o que aconteceu? A multidão ouviu aquela história que Jesus falou do semeador. Muitos, ó, não entenderam, ficaram sem entender. E os discípulos chegaram perto de Jesus. Jesus, explica para nós o que é essa história. Nós não estamos entendendo direito. Você pode explicar para a gente? Aí Jesus disse, pois eu vou explicar para vocês o que significa então a parábola do semeador. Então Jesus diz, olha, a semente é a palavra de quê? De Deus. A semente é a palavra de Deus. E cada lugar que a semente cai é o coração. Então o que a gente pode entender? Que tem muitos coraçõezinhos que quando a palavra de Deus, ó, vai lá, você ouve a palavra, é igual à beira do caminho. E Jesus diz que as aves do céu é o maligno, é o mal, é o diabo
que vem e arranca aquela palavra o quê? Do coração. Amiguinho, na sua vida, pode ser que um dia você ouça a palavra de Deus e muitas pessoas vão chegar para você e dizer: ah, essa palavra é de Deus, tu acredita nisso? Ah, essa palavra de Deus, eu não sei se realmente é a palavra de Deus. E você fica, ó, naquela dúvida, será? E aí, ó, esquece aquela palavra que foi falada para você. Então, Jesus disse que tem coraçãozinho que é a sementezinha, o coraçãozinho que é a beira do caminho. A semente é o que nós falamos? A palavra de Deus. E o coração, alguns coraçõezinhos como a beira do caminho, que vem aquela palavra e é jogada à beira do caminho. Mas aí, ó, o inimigo, o maligno, o diabo arranca aquela palavra do coração e a pessoa não lembra mais do evangelho. E Jesus continuou explicando a parábola. Disse: olha, tem corações que é como o terreno cheio de pedra. Sabe o que acontece? As pessoas ouvem a palavra, elas recebem aquela palavra com alegria, elas dizem: olha que coisa boa, eu entendi. Só que aí vem as preocupações, as tristezas, os problemas. E aí sabe o que acontece? Aquela palavra, ela não consegue frutificar no coração. Ou aquela palavra não fica firme, segura no coração. Às vezes, amiguinho, você pode ouvir a palavra de Deus e receber a palavra com alegria. Dizer: nossa, eu entendi a palavra. Mas aí, ó, vai para a escola, o coleguinha não quer ser seu amigo porque você é uma pessoa que obedece à palavra de Deus. E aí você fica: e agora? O que eu vou fazer? Vou obedecer a Deus ou vou querer a minha amizade? E aí sabe o que acontece? Muitas crianças resolvem não seguir a Deus. Resolvem, ó, seguir os amigos, seguir os outros conselhos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, esse é a palavra que cai no coraçãozinho, que é igual ao terreno de pedra. Qual é o teu coraçãozinho nessa manhã? Você está sendo a palavra que está na beira do caminho, que ouve e que o diabo tira do coração e não sabe mais nem o que foi falado? Ou você é o coraçãozinho das pedras, que a palavra cai no terreno rochoso e aí o que acontece? Vem os sofrimentos, vem os problemas, os amigos que não querem mais ser seus amigos porque você quer obedecer a palavra de Deus. E aí eles dizem: ah, esse negócio de Deus, de palavra de Deus, de igreja, isso não existe não. E aí você, é mesmo. E aí você não cresce. Qual é o teu coração? E aí Jesus continua, que tem também um tipo de coração que é semelhante o quê? Ao terreno com os espinhos. O que é isso? É aquela palavra que vem, que cai, ó. Ai, eu sempre me espeto nesses espinhos. Ui, que cai no terreno que está cheio de espinhos. E Jesus comparou os espinhos com o mundo, com as coisas desse mundo. Você pode dizer: tia, o que é as coisas desse mundo? As coisas que nos atraem, as coisas que parecem ser boas, mas não são. E tem pessoas que ouvem a palavra começa a crescer, né? E só que sabe o que é que acontece? As coisas desse mundo, né? O pecado ou as coisas boas, fazer as coisas erradas, mentir, desobedecer, vai o quê? Vai sendo muito mais importante do que obedecer à palavra de Deus. E aí, ó, Jesus disse que a fascinação desse mundo, amiguinho, é muito enganoso. Ele nos engana. Às vezes a mamãe diz assim: desligue o tablet, desligue o celular, vamos ouvir a palavra de Deus. Às vezes: ah, mãe, é chato. Eu quero mesmo é ficar assistindo meus vídeos no YouTube, eu quero mesmo é ficar assistindo outras coisas
e não ouvir a palavra. Isso sabe o que é? Ó, é os enganos desse mundo que nos cegam. E Jesus disse, ó, que essa palavra não cresce, se torna infrutífera. O que é infrutífera? Não dá fruto. Mas olha, crianças, mas Jesus disse que existe um último terreno. E diz que nesse terreno, a palavra de Deus, quando ela cai num terreno fofinho, num terreno que é pronto para aquela sementinha crescer. Você sabe o que que acontece? Na terra boa, aquela palavra, a palavra do Senhor vai crescendo e a criança vai entendendo o que é obedecer a Deus, entendendo o que é obedecer o seu pai e a sua mãe, entendendo o que é fazer as suas atividades na escola, porque há tempo para tudo, há tempo de brincar, há tempo de estudar e há tempo para dormir, há tempo para ir para o banheiro, para tomar um banho gostoso. É aquela criança que procura obedecer à palavra de Deus. E a palavra diz que, ó, ela vai crescer, crescer, crescer e se tornar o quê? Aquela semente, aquela palavrinha que entrou, ela vai se tornar uma árvore grande, bonita. Olha como a gente viu aqui, cheia de frutos. E aí, crianças, qual é o seu coraçãozinho? É o coraçãozinho da semente que cai na beira da estrada? É o coraçãozinho da semente que cai nas pedras? É o coraçãozinho da criança que cai da palavra que cai nos espinhos? Ou é aquela que cai na boa terra e essa palavra cresce, 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 que aí sabe o que Jesus diz? Que produz muito, 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 muito fruto. Por isso, como diz o nosso versículo, e acrescentou Jesus, aquele que tem ouvido, ouça. Então eu convido você agora para fechar o seu olhinho e nós vamos orar e pedir que essa palavra, peça ao Senhor, Senhor, eu quero que essa palavra tenha misericórdia de mim, Senhor, que essa palavra possa produzir frutos no meu coração e que eu possa ouvir, escutar, entender e crer na tua palavra. Vamos orar? Papai do céu, nesse momento nós estamos gratos a Ti, Senhor, por mais uma manhã de domingo, onde nós podemos ouvir mais a Tua palavra. Nós Te louvamos porque Jesus ensinou muitas coisas e nós queremos, Senhor Deus, entender a Tua palavra. E a minha oração, Senhor, é que muitas crianças que estão ouvindo nessa manhã, elas possam ouvir, entender os mistérios que tem na Tua palavra e que os seus corações, Senhor, possam ser como a boa terra, a terra que a semente cai e que ela cresce, cresce, cresce e dá muitos frutos. Cuida das nossas crianças, Senhor. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Um cheiro, um beijo, que Deus abençoe a cada um de vocês e fique ligado, todo domingo às 10 horas no canal da nossa igreja, da Igreja Batista da Glória, nós vamos estar aqui contando muitas histórias acerca da palavra de Deus. Convida teus amiguinhos, pede para a mamãe mandar o link para os seus amigos, para que vocês possam compartilhar dessa palavra maravilhosa. Amém? Beijo, tchau, tchau, um cheiro.